Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos na continuação desta série A Causa das Doenças Hoje no Mundo Todo. O porquê adoecemos e de onde vêm as nossas enfermidades. Hoje, parte número 3. Você pode conferir a parte 2 e a parte 1 na minha linha do tempo, ok? Na linha do tempo do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes, lá no Facebook, ou através do nosso canal no YouTube. Você pode nos ajudar também divulgando, compartilhando, para que você leve essa luz a outras pessoas que seriam grandemente abençoadas com a mensagem da saúde que Deus nos deixou nos simples remédios que estão na natureza. Na nossa última aula, na parte 2, nós vimos que a hiperacidez corporal é a causa de muitas doenças. E que o importante não é nós sairmos aí caçando, os vírus, as bactérias e os germes, porque eles são, na verdade, oportunistas e eles estão aí para limpar o terreno sujo. Portanto, nós devemos nos preocupar com o terreno, com o nosso organismo, sobretudo com o nosso sangue. Ter um sangue puro, alcalino, limpo, através de todas as regrinhas que nós falamos na parte 1 desse seminário, e na parte 2 também você pode conferir lá depois. A questão do pH, mais ou menos aí, na faixa de 7,1, 7,5, porque uma pequena variação no pH já vai dar aí abertura para que os vírus apareçam e se proliferem, tá certo? Num organismo aí de pH abaixo disso daí. Então, é muito importante nós analisarmos todas essas questões. Agora, hoje, na parte número 3, nós vamos aqui tratar de algumas questões, inclusive de um contexto histórico. Eu quero começar falando aqui sobre Louis Pasteur. Com certeza você já deve ter ouvido falar, né? Nós temos, inclusive, o Instituto Pasteur, tá certo? Aqui no Brasil, em São Paulo, tudo mais. Louis Pasteur, ele foi o criador da teoria do germe. Tá? Vocês se lembram que nós vimos na nossa palestra anterior que normalmente todos nós carregamos em nosso corpo muitas bactérias, muitos protozoários, fungos, vírus também, não é? Patógenos, mas que não causam doenças porque esses germes, então guarde essa palavra aí, porque esses germes são controlados pelo sistema imunológico. Então nós vimos que o importante é nós cuidarmos do sistema imunológico, fortalecer o sistema imunológico. Então, o Louis Pasteur, ele foi o criador da teoria do quê? Do germe. E essa teoria do germe, ela deu um lastro a praticamente toda a prática alopática medicamentosa que nós conhecemos hoje nos nossos dias. Então, como é que funciona? Então, por exemplo, você tem lá uma bactéria, então vamos elaborar um antibiótico para tratar essa bactéria. Você tem lá uma doença relacionada à falta de saneamento, então nós vamos elaborar uma vacina para tratar isso daí. Por exemplo, você tem uma inflamação, então nós vamos trabalhar isso daí com anti-inflamatório. Para a depressão, vamos trabalhar então antidepressivos. Para a hipertensão, vamos trabalhar os anti-hipertensivos e assim por diante. Então, essa é a teoria de Louis Pasteur, a teoria do germe. Então, você está entendendo aqui? O causador da doença, na visão dele, era o quê? O germe. Só que no final dessa palestra, mais ou menos no final aí, da metade para o final, você vai se surpreender com um dado histórico muito interessante que muitos não sabem, né? E, inclusive, muitos aí da medicina acadêmica acabam não comentando isso, que é, infelizmente, uma pena. Depois nós vamos saber o que é isso daí, tá bom? Agora, nessa mesma época, dois companheiros, eles eram assim, digamos assim, rivais na questão de defender o que cada um acreditava, tá? Eram amigos, mas rivais na questão da visão que cada um tinha acerca dessas questões que nós estamos tratando. Nessa mesma época, você tinha aí o Antoine Béchamp e o Claude Bernard.
Eles foram criadores da teoria do terreno biológico, ou seja, diferente da visão de Pasteur. Então, na visão deles, do Bécamp e do Claude Bernard, a ideia era o seguinte, que o terreno biológico é que pode causar a doença, e não os germes, as bactérias, os fungos, os vírus e assim por diante. Não é? Inclusive, o Claude Bernard, ele é um nome aí muito conceituado na questão da fisiologia acerca da teoria da homeostasia, que hoje a medicina, inclusive, apoia, defende, tá certo? E estuda muito este assunto, mas rejeita a teoria dele do terreno biológico, aceitando no lugar disso a teoria do germe, que é o germe, as bactérias, os vírus que são os causadores das doenças, e não o terreno biológico, e não o problema sendo o sistema imunológico em si, tá? Então vai aí guardando essas informações para você ir guardando esse raciocínio, para você ir montando as peças aí do quebra-cabeça. Agora, olha que interessante, meus amigos e amigas, não é? A medicina acadêmica, ela não fala isso daqui nos dias de hoje. E é bom que você saiba disso. O Louis Pasteur, que defendia a teoria do germe, que é ele que é o causador das doenças, e não o terreno biológico, nos momentos finais da vida dele, isso é história, isso é fato. Você pode pesquisar que você vai ver que é verdade o que eu estou te falando. Nos momentos finais da história dele, ele segurou assim a mão de um dos seus assistentes, preste atenção, e disse assim, ó, olha o que ele disse. A teoria do terreno biológico, lembram-se quem que defendia a teoria do terreno biológico? O Antoine Bécamp e o Claude Bernard, né? Então, o Louis Pasteur, no fim da vida dele, segurando a mão de um dos seus assistentes, disse, a teoria do terreno biológico é a correta, olha, é a correta, e não a teoria do germe. Olha só, a gente não vai ver a medicina acadêmica dizer isso. Por quê? Porque existe vários interesses por detrás disso tudo, a indústria farmacêutica, não é? A indústria medicamentosa, a gente sabe que isso gera muito dinheiro e outras coisas mais que nós poderemos falar aí no decorrer desta série, que estamos apenas aí na terceira parte. Então ele disse isso, meu amigo e minha amiga. Ele disse que a teoria do terreno biológico é a correta e não a teoria do germe. E sabe o que ele disse também? Ele disse assim, ó, preste atenção. Se vocês pensam que podemos eliminar as doenças simplesmente suprimindo e matando as bactérias que aparecem, vai acontecer o diabo. Olha que coisa. Você vai entender daqui a pouquinho, praticamente no final da mensagem de hoje, o porquê que ele disse isso, né? Que ele profetizou, digamos assim, que aconteceria o diabo. Você vai entender no contexto que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, com essa pandemia. Você vai entender de uma forma muito interessante. Agora, você viu o que ele disse? Que se nós pensarmos em simplesmente suprimir e matar as bactérias que aparecerem, vai acontecer o diabo. Por quê? Repetindo mais uma vez, eu estou sendo redundante, mas é para ficar bem claro. Por quê? Porque todos nós carregamos em nosso corpo bactérias, protozoários, bacilos, fungos, vírus, patógenos, mas que não causam doenças porque esses germes são controlados pelo sistema imunológico. Essa que é a questão. E ele disse o seguinte também, preste bem atenção, ele disse assim, ó, não esqueçam que os micróbios não são causas, olha lá, não são causas, mas o sinal da doença. Então ele admitiu, meu amigo e minha amiga, no final da vida dele, que ele estava errado em defender a teoria do germe. Mas infelizmente, nós não vamos ouvir a mídia falar sobre isso, não é? Infelizmente. Mas é que Deus está dando essa oportunidade para você conhecer esta verdade. Então, ele diz que os micróbios não são causas, mas o sinal da doença, e que pela pesquisa científica precisamos, disse ele, descobrir por que os micróbios
atingem alguns indivíduos com tanta virulência e outros com menos, e ainda outros não são atingidos. É no caso, por exemplo, dessa pandemia. Tem gente que foi atingido pesadamente pelo vírus, infelizmente veio a óbito, né? Uma pena, uma tristeza. Outros foram atingidos, ficaram doentes, tiveram sintomas, de repente até um pouco forte, mas trataram, foram curados. E outros, de repente, pegaram e nem sentiram nada. É isso aqui, essa aqui é a questão. Então a questão é o terreno biológico, meu amigo. É o sistema imunológico. E Louis Pasteur, ele admitiu isso no final da vida dele. E ele ainda continua dizendo, para a gente concluir aqui o raciocínio dele. Se eu tivesse que empreender, disse ele, novos estudos sobre as doenças do bicho da seda, por exemplo, né, ele menciona, eu dirigiria meus esforços para as condições ambientais. Condições ambientais. Ou seja, o terreno biológico. O terreno, como é que está o terreno? Como é que está o sistema imunológico? Como é que está o sangue? Como é que está o organismo? É isso que ele está dizendo aqui, que aumentam seu vigor e sua resistência. E ele disse, tirar somente os sintomas é o que a medicina acadêmica faz hoje. Tirar somente os sintomas sem modificar o meio, como assim? É o que Hipócrates, pai da medicina, disse. Teu alimento seja o teu remédio. A natureza cura espontaneamente. Então ele disse isso, né? Então, tirar somente os sintomas sem modificar o meio é o mesmo que preparar o corpo para recaídas. É o que está acontecendo hoje nos nossos dias. E você vai se surpreender daqui a pouco com uma matéria que eu vou ler aqui. E ele continua. E, consequentemente, para a cronificação das doenças, ou seja, aparecimento de doenças crônicas. E ele termina dizendo, é necessário modificar a composição do terreno. Vírus e bactérias só se desenvolvem em meio ácido. Meio ácido. Então, é muito simples nós entendermos que não precisaríamos passar por tudo que nós estamos passando. Grandes somas de dinheiro sendo gastos no mundo todo para descobrir uma vacina, para descobrir um remédio e tal. Quando Deus, conforme nós lemos ontem, né, quando Jesus disse, Pai, eu glorifico o teu nome porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos de coração, aos simples de coração. Por quê? Porque você vai na natureza e você tem lá a cura para a doença. Você vai na natureza e você tem lá o remédio. É uma pena, né? Nós passamos por tudo isso porque não entendemos as coisas simples da vida que Deus nos deixou em meio à natureza. E repetindo, Hipócrates, o pai da medicina, também disse, e ele viveu no ano 460 a.C. Ele disse o seguinte certa vez, sem dúvida, o meio prejudicial dos estados de humores é o ácido. Então, é simples. A maior causa das doenças é a hiperacidez corporal. É um pH acidificado, um pH abaixo de 7,1, um sangue impuro, um ambiente sujo, um terreno sujo, e os vírus então vão aparecer para poder fazer a tarefa deles, que é limpar. É simples assim. Então, meu amigo e minha amiga, nós precisamos entender essas coisas da forma correta para que nós não sejamos o quê? Enganados e nem prejudicados, porque a solução está nas coisas mais simples que nós podemos imaginar em relação ao que nós temos estudado. Agora, preste bem atenção nisso que eu vou passar para você agora. E aí vem uma questão. De onde vem, então, e por que ocorrem as epidemias? Então, nós estamos aí vivendo esta epidemia, né? Ou pandemia e assim por diante. Então, preste atenção. O que acontece? Olha só. O corpo, ele se torna em um depósito de substâncias estranhas, acumuladas no corpo. Escute bem. Isso causa um estado febril no organismo. Vocês se lembram que nós estudamos nas palestras anteriores que toda doença é um estado febril e que nós devemos então permitir
que a cura venha de forma espontânea, através do nosso alimento, através do cuidado do nosso sangue, né? Cuidar do nosso terreno e tudo mais, para que os vírus, então, não sejam oportunistas. Então, escute bem. Então, isso causa um estado febril no organismo. Isso causa uma fermentação. E o organismo ativa, escute, a força vital do corpo para o mesmo se esforçar em sua intenção curativa natural, para se desfazer das substâncias estranhas. Então, por exemplo, você fica com uma febre, bateu lá uma febre. Ai, meu pai do céu, eu tô com uma febre. Aí eu corro lá na farmácia para tomar um remédio, comprar um remédio. Não é assim que deveria ser feito. A febre, na verdade, é uma resposta que o organismo está tendo de cura espontânea. Então você tem que deixar isso acontecer naturalmente. Então você vai descansar, tá certo? Você vai tomar então ali um chá, né? Um chá determinado para aquele problema que você está passando. Você vai então praticar o repouso, você vai fazer banho de contraste, você poderá fazer o banho de assento, né? Você vai tomar o sol. É isso aí. Mas aqui está dizendo o quê? Que o corpo, então, ele se esforça na sua intenção curativa para se desfazer das substâncias estranhas. Então, quando existe uma sobrecarga bastante uniforme em certo número de indivíduos, então agora analise o que está acontecendo no mundo hoje. Né? Tantas mil pessoas morreram só nesse dia em tal lugar e tal. Olha só. Quando existe sobrecarga bastante uniforme em certo número de indivíduos, a mesma causa produzirá o mesmo efeito, olha, simultaneamente em muitos doentes, e isso gerará uma epidemia. Você está começando a entender? Então, o que acontece? Por que vem as epidemias? Ao longo de muitos anos, eu vou começar a entrar mais nisso, que eu vou falar agora na próxima palestra, tá? Na parte 4 amanhã. Ao longo de tantos anos, as pessoas usando anti-inflamatórios, antibióticos, vacinas, remédios farmacêuticos para tudo que é problema. Isso vai destruindo e destruindo e destruindo o sistema imunológico durante anos e décadas, destruindo as vitaminas essenciais para que o corpo esteja fortalecido e o sistema imunológico também, para que quando vem um problema, o próprio organismo se encarregue de resolver o problema. E aí o que acontece? Vem então a epidemia, por quê? Porque vem igual um efeito dominó, porque a maioria das pessoas da humanidade estão com o sistema imunológico enfraquecido por causa do uso de tudo que eu mencionei há pouco aqui. É isso aí. Mas continuando aqui, ó. Contudo, não devemos esquecer que mesmo diante ou durante as epidemias, os diferentes casos mórbidos nunca se apresentam inteiramente uniformes, e sim, pelo contrário, distintos e sempre com um curso diferente que uma epidemia irrompa tão depressa num lugar como no outro. Não é o que aconteceu agora? É isso que aconteceu. E continua. Conforme constatamos durante a gripe, por exemplo, e depende unicamente da causa ocasional, isto é, da temperatura. Da temperatura. Então nós falamos também sobre a importância da temperatura corporal. Isso envolve também a questão do pH, que nós já falamos, e tudo mais. Então, essas doenças são como as tormentas que também sobrevêm violentamente. E às vezes em forma de epidemia. É o que está acontecendo agora, não é? E vem tão rápido, tanto num lado como no outro. E quando, porém, a epidemia se declarou numa parte, a infecção direta descrita acima, que já comentamos, se encarrega de propagá-la conforme se deu na última parte. Só nos cabe, então, imaginar a maneira de os animais parasitas, por exemplo, como piolhos, não é? Os piolhos que se apresentam nos corpos das crianças, por exemplo,
quando as condições requeridas são satisfeitas, ou seja, há uma condição propícia para que isso, então, aconteça. Então, surgem de maneira aparentemente misteriosa. Logo, porém, que se instalaram, eis que se proliferam em velocidade extraordinária. Não é? E, via de regra, as grandes epidemias passaram a serem mais raras nos últimos tempos. Por que que as epidemias, então, passaram a ser mais raras nos últimos tempos? Agora você vai entender. Passaram a ser mais raras nos últimos tempos, que a única razão está no fato do que, olha só, a ciência médica ter sabido paralisar consideravelmente, por meio de medicamentos, vacinas e etc., sempre novos, o quê? Paralisar o quê? A força vital dos homens. Ou seja, a força curativa do próprio organismo. Olha que coisa fantástica. De modo que o corpo não encontra, então, a força necessária em todas as grandes crises curativas epidêmicas. Então é isso que aconteceu. Ao longo dos anos, devido a essa mentalidade que é a mentalidade mais difundida no mundo, de que o germe é que causa as doenças e não o terreno biológico que é o culpado, então, para uma doença, né, para a doença A, um remédio, né, ou seja, uma droga medicamentosa. Para a doença B, a mesma coisa. Para a doença C, a mesma coisa. Para tal doença, uma vacina. Para tal coisa, um antibiótico. Para outra coisa, um anti-inflamatório. Isso, ao longo das décadas, ao longo dos anos, foi destruindo a força vital da humanidade de que o organismo passasse pela sua própria maneira curativa natural. E aí acontece o que nós estamos vendo hoje, essa epidemia aí. Sendo que isso poderia ser resolvido de uma forma simples, através do quê? Dos remédios que Deus deixou na natureza. Então, as epidemias, elas só atingem, portanto, pessoas que estão com o organismo enfraquecido, por causa do acúmulo das substâncias nocivas, depósitos de lixo, por décadas que foram sendo acumulados, não é? Essas substâncias, então, foram sendo acumuladas por décadas nos organismos das pessoas. Matérias pútridas. E aí vem, então, o quê? As epidemias. Então, é muito complicado, né, meu amigo e minha amiga? Eu já estou aqui praticamente terminando a palestra de hoje. Espero que você esteja gostando aí, né? Eu estou fazendo aqui o meu melhor, me esforçando para ser bem claro, tá certo? Dentro das minhas limitações. Espero que você esteja aí compreendendo e gostando. Então, é interessante que eu vi um testemunho de um empresário, nesse momento que nós estamos vivendo aí. O amigo desse empresário, ele tem uma padaria, não, uma pizzaria. Diz que ele nunca vendeu tanta Coca-Cola e pizza. Nunca vendeu tanta Coca-Cola e pizza. Diz que se fechasse hoje a pizzaria dele, ele já não precisaria nem trabalhar de tanto dinheiro que ele ganhou. Então, você vê, né? As pessoas comendo totalmente errado. Aí passa mal, deu uma azia, então vai lá e toma o quê? Toma um Eno, né? Deu uma dor de cabeça, toma um Doril. Para outro probleminha, uma Novalgina. Para outro probleminha, uma vacina. Sendo que nós poderíamos recorrer o quê? As coisas simples que Deus deixou na natureza, né? Por exemplo, você está com azia, era só você ir lá, de repente, espremer lá 1 ou 2 limões e tomar ali, misturado com uma água, ou o suco da batata crua mesmo, ou você comer a própria batata crua, tá certo? Coisas, enfim, estou citando aqui apenas alguns exemplos básicos, coisas que você gastaria ali uma pequena soma de dinheiro, mas infelizmente o mundo gasta milhões, bilhões de dinheiro para manter de pé aí
a indústria farmacêutica, que acaba destruindo o sistema imunológico da humanidade, destruindo as vitaminas essenciais que o corpo precisa e necessita para ter um bom sistema imunológico. E quando vem, então, um vírus como esse, vem como um efeito dominó. E isso é que causa, então, as pandemias e as epidemias, né? Infelizmente. Então, eu vi um vídeo outro dia no Facebook de um médico, ele tinha acabado de ver uma matéria que tinha passado no Fantástico, e ele fez um vídeo meio que como protesto, comentando o seguinte. Ele comentou o seguinte, ó, remédios que baixam a imunidade. Então você tem aí o cortisona, né, o famoso xaropinho para a tosse, tá certo? Destrói aí um monte de vitamina do nosso organismo, mas as pessoas tomam isso aí à vontade, à torto e direito, infelizmente. Os antibióticos, então qualquer febre, muitos já vão lá e tomam algum tipo de antibiótico, acabam matando as boas bactérias que o corpo necessita, como nós já vimos anteriormente, né? Porque nós vamos sempre conviver com essas bactérias, com esses fungos, com esses vírus. Faz parte do sistema imunológico trabalhar com eles. Mas é assim que as pessoas acabam fazendo. Isso baixa a imunidade, sendo que um dente de alho é muito mais poderoso do que qualquer antibiótico que você possa imaginar. Mas ninguém vai falar isso. Ninguém vai dizer isso. A mídia não vai dizer isso. Não é? E vamos então pagando aí um preço alto por tudo que está acontecendo, sendo que isso poderia ser resolvido de maneira simples, né? Outra coisa, os secadores de catarros, né, que muitos usam aí, isso encharca os pulmões, causam sinusite, e assim pode causar pneumonia. Né? Você tem aí o Coristina D, o Alegra D, pseudoefedrina, que é proibida em muitos países, mas aqui no Brasil você encontra. Aí você tem os anti-inflamatórios que enfraquecem as células, não é? Enfraquecem as células e isso faz com que os vírus se aproveitem desta situação. Os AS infantil da vida, as balinhas melhoral infantil que afina o sangue, isso você encontra nas gôndolas das farmácias, igual salgadinho que você encontra nas gôndolas dos mercados quando você está ali no caixa esperando para ser atendido. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. As pastilhas de Flogoral, as pessoas usam aí de forma normal. Você tem aí a Nimesulida, que está proibida há mais de 15 anos, na Argentina, por exemplo. E no mundo também. Mas no Brasil, você encontra nas gôndolas das farmácias e esse produto, ele come, inclusive, fibras cardíacas. É isso aí. Você tem também aí o diclofenaco, o Voltaren, né, que acaba com o sistema imunológico. E o ibuprofeno, que vem da família da aspirina. Então, o Advil, o Boscofen, perdão, as pastilhas, né, de Streptilis. Então, essa é a nossa realidade. Amanhã eu vou continuar esse assunto, falando aí como que as vitaminas do organismo dos seres humanos estão sendo destruídas por antibióticos, anti-inflamatórios, vacinas, remédios. E como você pode fazer diferente disso e ser luz para as pessoas que hoje estão trancadas em suas casas, desesperadas, porque não sabem que a cura e que a saída está de repente ali no jardim delas. É uma pena, né? Mas eu quero terminar então lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 e 26. É um dos textos que eu vou ler. Eu vou ler 3 textos, tá? O primeiro deles é esse, ó. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Então,
né? Muitas das vezes nós recorremos à medicina medicamentosa, achando que ali nós vamos encontrar a cura, quando na verdade Deus já deixou para nós a cura na natureza. A medicina, ela tem a sua contribuição de forma realmente fantástica em muitas áreas. Mas tem que estar dentro de um equilíbrio, sobretudo dentro de uma mentalidade bíblica criadora, dentro da sabedoria que Deus nos deu. Porque da forma que está sendo feito hoje, meu amigo e minha amiga, infelizmente, está levando muitas pessoas à morte, não é? E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus já tinha dito para nós, Ele já deixou para nós ali os alimentos, para tratar dos problemas de saúde, para prevenir os problemas de saúde, já deixou para nós isso relatado. Gênesis 1, 29, olha lá, as coisas simples da natureza, disse-lhes mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, os alimentos que Deus deixou na natureza. Na parte 2 desta série, lá no final eu coloco lá uma lista de produtos que você pode usar para fazer bem para a sua saúde, para aumentar o seu sistema imunológico, para trabalhar o seu pH de forma que ele fique alcalino, tudo bonitinho, coisas simples que de repente no seu jardim você vai ter. Mas hoje as pessoas aí estão até quebrando financeiramente, pagando um preço alto por uma, ousa dizer essa palavra, por uma grande sabotagem mundial. Mas nós sabemos o que está por detrás disso, né? Você como uma pessoa inteligente, você sabe o que está por detrás disso. Mas aqui Deus, na sua simplicidade, Ele mostra para nós como nós podemos escapar disso, como nós podemos ter saúde. E o último texto, então, em definitivo, está no segundo livro de Reis. Eu acho fantástico esse texto aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 20. A história do rei. Eu vou aqui abrir direitinho aqui para você. Do rei Ezequias, não é? Interessante que Ezequias ele adoeceu. E olha como foi o tratamento dele quando ele ficou doente. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, que diz assim, ó, por aquele tempo, estou lendo a partir do versículo 1, tá? Vou terminar agora aqui, lendo esses últimos textos e aí já termino. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Daqui a pouco nós vamos ver como que ele ficou sarado. Aqui você vai ter algo maravilhoso, hein? E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Continua no versículo 6 em diante. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha agora, ó, versículo 7. Acho muito emocionante isso, né? Como Deus é simples. O Criador do universo. Aquele que é a mente mais inteligente do universo, em comparação com todos os cientistas acadêmicos, médicos,
governantes que estão procurando um remédio, uma vacina para resolver o problema da humanidade e grandes somas de dinheiro sendo gastos, a economia mundial quebrando. Olha o que diz aqui, ó, versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera e ele sarará. Aonde estava a cura aqui? No figo, num fruto que Deus deixou na natureza. Amém? Deus seja louvado, né, meu amigo? E no versículo 18, minha amiga diz assim, ó: perguntou, pois, Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, antes volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Então, o contexto mostra, inclusive antes do que nós lemos aqui, que ele foi curado e teve mais 15 anos de vida acrescentado, através de um simples tratamento natural com a pasta de figos, né? Deus é tremendo, meu amigo e minha amiga. Ele te ama e não é à toa que você está aqui, ouvindo essas verdades. Eu não sou o dono da verdade. Mas nós não podemos, nesses dias difíceis, de tanta injustiça e de tanto engano, nos calar. Porque, sobretudo, quando nós temos uma luz da verdade que Deus derrama sobre nós, não devemos guardar isso para nós, mas devemos levar esta luz a todo o mundo, para que todo mundo seja iluminado. E qual é a mensagem que é luz e verdade para este tempo? Sobretudo esta mensagem em si, a mensagem da saúde, que Deus deixou através dos remédios na natureza. Leve essa verdade para o seu amigo, para a sua amiga. Mostre a ela como ela pode aumentar a imunidade do organismo dela, para que essa doença passe longe dela. Imagina todo mundo sendo iluminado com a mensagem da saúde. Quantas pessoas, né, enxergariam aquilo que hoje não estão enxergando e por isso estão desesperadas, porque não conseguem encontrar saída. E a saída está nas coisas mais simples que nós podemos imaginar, como nós estudamos aqui. Nós continuaremos a partir de amanhã, na quarta parte, falando sobre isso. Me perdoem aqui se eu errei aqui alguma palavra, alguma colocação, algum português, não é? Às vezes vem aqui uma trava-língua, alguma coisa, que isso já é da minha natureza. Mas foi feito de coração essa obra, porque eu tenho estudado muito tempo, desde que começamos aí com essa pandemia, sobretudo para abençoar a tua vida. O meu desejo de verdade, de coração, é para que você seja abençoado e abençoada com essa mensagem. Se você gostou, caso você esteja aí assistindo, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, dê o seu joinha, sua curtida, compartilhe se você sentir no coração que isso é luz e verdade, e continue conosco a partir de amanhã, nesta série, que tem muita coisa interessante ainda pela frente. Oremos pelas autoridades, oremos pelos agentes da medicina, para que Deus dê sabedoria e abra os olhos de muitos deles para essas verdades, para que Deus então traga a cura e saiamos então deste cerco que o vírus trouxe sobre nós, para pregarmos então a última mensagem de advertência ao mundo, sobretudo a mensagem da saúde. Então virá o fim e Jesus virá nos buscar nas nuvens dos céus. Amém? Um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor, um forte abraço, até a próxima. Um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes. Até mais, tchau, tchau.